nosso meio, por tudo que Ele tem demonstrado através do amor dEle na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja. Somos gratos a Deus. E pensando um pouco nessa questão aí de super-heróis e tudo mais, eu posso dizer que estou indo para o multiverso de Colombo, então, né? Irei lá para Colombo. E desde já quero agradecer aos irmãos que têm orado e que têm também me abençoado para estar lá. A partir do dia 5 será um novo tempo na minha vida, na vida da minha família, na vida daquela igreja também. E sei que, obrigado meu querido, e sei que quem escreve tudo isso é o Senhor, não somos nós. Então eu vou ficar muito feliz de ver toda a igreja lá nesse tempo. Os irmãos lá da igreja estão ansiosos também por esse tempo, conhecer os irmãos e ter esse tempo. E sei que é Deus direcionando e cuidando, assim como o pastor sempre fala, vai continuar cuidando daqui, está cuidando de lá e cuida de todo o reino, de todas as igrejas, daquelas igrejas que se colocam à disposição do reino, e não é diferente de nós. E eu quero compartilhar, irmãos, com vocês uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração há muito tempo. E nesse período em que o Brasil está, um período de seca, um período de queimadas, e se você conversar com alguém da tua família, tem alguém lá que está meio estrupiado do pulmão, que está com tosse, que está meio lascado. Quem tem alguém da família assim? Ó, uma galera. E lá em casa não é diferente. Eu ainda estou ruim, a Tânia também está ruim, o Noah entre nós é o que está menos pior, mas também está ruim. Tânia esteve ainda ontem no hospital tomando soro para ver se melhorava. E por mais engraçado ou talvez curioso, a palavra que eu tenho nessa noite vai falar justamente sobre isso, sobre doença, sobre enfermidades. E como que nós vamos passar por esse momento de dificuldade. Eu estou em tratamento já praticamente desde junho, e de lá para cá eu venho descobrindo coisas novas em mim. É curioso isso, eu não tinha nada disso, de repente você vai descobrindo que tem coisa nova chegando. É a idade, né? Você vai se aproximando dos 40 e coisa nova vai aparecendo. Se você não quiser saber o que você tem, é só não ir ao médico. Porque se você for, o que vai acontecer? Você vai descobrir. E eu estou nessa. Eu chego lá no hospital, que é perto da nossa casa, o pessoal da recepção já me conhece. Isso é preocupante. Eles já sabem. Por quê? Porque eu estou indo muito lá. E eu quero trazer dessa forma descontraída, que embora seja algo muito sério, mas nós precisamos olhar um pouco do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E antes de ler o texto, eu queria orar com você, pedindo que Deus venha comunicar ao nosso coração nessa noite, que a gente possa sair daqui alimentado, que a gente possa sair daqui exortado e realmente abençoados pela palavra dele. Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor me dá como servo de compartilhar a tua palavra. Eu, Pai, não mereço estar aqui, porque sou um pecador, mas a tua graça me alcançou um dia e me permitiu estar aqui anunciando as boas novas do teu evangelho, Pai. Que nessa noite, essa palavra, Pai, que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu possa transmiti-la com clareza e que todos aqui possam, ó Deus, ser abençoados pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, nos dá o entendimento através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. O tema que eu quero conversar com vocês é sobre os toques de Jesus. E para que você entre um pouco no clima, cutuca quem está do teu lado aí, dá um toque na pessoa que está do teu lado aí. Ó. Obrigado pela água, viu? Vou precisar dela. Pode cutucar de verdade, dá um cutucãozinho do lado dela aí para você ver. E fala assim, eu estou te dando um toque aqui, ó. Um gesto simples, né? Só um toquezinho em alguém. E pensando nessa ideia de toque, eu quero então trazer nessa noite os toques de Jesus.
E não é toque, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Não é esse toque. É o toque mesmo de Jesus sobre nós. E você vai encontrar esse texto, essa passagem, tanto em Mateus quanto Marcos e Lucas. Mas o que eu quero ler está em Marcos, no capítulo 5, versículo 23 em diante. Quero que você abra comigo. Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem e impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus lhe ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Até aí. Quem conhecia esse texto? Grande parte. Um texto muito conhecido, e que dele eu quero tentar aqui nessa noite trazer alguns ensinamentos e algumas aplicações para a nossa vida no que diz respeito ao que tanto Jairo estava passando, quanto a sua filha e também a mulher. Deixa eu ver se eu acerto o lado aqui. É o primeiro aqui? Ah, legal. Então vamos lá. Primeira coisa, para que a gente possa se situar no texto, é o contexto histórico e cultural daquela situação. Primeira coisa, Jesus tinha acabado de sair de Gadara, onde ele tinha curado e tinha expulsado uma legião
de demônios de um jovem. E lá naquela cidade, aquele jovem, então, passa a ser a novidade de algo novo. Aquela cidade não gostou que Jesus fez. Ou seja, Jesus não agradou aquela cidade. Porque aquele jovem, então, passa a ser limpo. Ele começa a ficar são. E eles, em outras palavras, expulsam Jesus ali daquela cidade. Então Jesus sai de Gadara e vai para o outro lado, para Cafarnaum. E é ali, nessa cidade, em Cafarnaum, que acontece então essa história que se cruza entre a mulher com fluxo de sangue, entre Jairo e sua filha. O que nós vemos aqui nessa história logo de início, e eu queria poder compartilhar primeiro. A primeira coisa que nós vemos, eu quero falar sobre a mulher. Nela nós tínhamos o quê? Algo impuro. Porque essa mulher era considerada impuro pela lei de Moisés. Uma mulher que não poderia viver naturalmente como as outras, por conta da sua situação, por conta da sua doença. Ela não tinha uma vida comum como qualquer outra mulher daquela região, porque era impura. E nós vemos isso lá em Levítico, quando é relacionado como que uma mulher, quando estava no período menstrual, ou quando tinha alguma hemorragia, algo muito grave, precisava se portar entre a sociedade. Ela não podia tocar em nada. Para você ter uma ideia, se ela tocasse no morto, antes de enterrar o morto, tinha que purificar o morto. Para você ver como era sério o negócio. E essa mulher, então, tem um encontro com Jesus. Outro detalhe, o isolamento social. Por 12 anos, essa mulher viveu anonimamente. Ela não tinha expressão nenhuma no lugar onde ela estava. Pense, irmãos, alguém sofrendo 12 anos sem poder se relacionar com ninguém. Com ninguém. Sem ter nenhum contato físico. Porque aonde ela ia, é como se ela tivesse lepra. Ninguém chegava perto dela. Então ela era considerada impura, ela vivia em isolamento social e também de isolamento familiar. Porque além dela não poder estar perto da família, ela também não poderia constituir uma. E se ela já tivesse uma família, possivelmente o seu marido poderia largar dela, os seus filhos iam abandonar. Então tudo aquilo que a sociedade pede que uma mulher tivesse, ela foi completamente proibida de fazer. E por fim, e não menos importante, o isolamento religioso. Como ela era impura, ela não poderia participar dos cultos e das cerimônias. Então eu quero que agora, dentro dessas ideias que nós falamos, que você se coloque no lugar dessa mulher. E tentar imaginar como seria a sua vida se você fosse impuro, se você tivesse isolada socialmente, se você não pudesse estar com a sua família e não pudesse participar dos cultos. Porque quando a gente olha o texto, o que nós imaginamos? A gente já sabe o que aconteceu. A gente sabe que Jesus encontrou e ela foi curada. Mas eu quero que você pense um pouco antes disso. Desses 12 anos que essa mulher lutou. Como eu falei no início, nós estamos lá em casa todos enfermos. E isso faz alguns meses. E lá em casa tem um balcão da cozinha, onde a gente deixa lá uma fruta, um pão, sabe aquele pão que você deixa de um dia para o outro, fica lá e tal. Mas esse balcão hoje, eu ia até tirar uma foto e eu esqueci. Esse balcão hoje está abarrotado de remédio. Está o remédio da Tani, está o meu e está o do Noah. E as receitas atrás, com tudo que tem que fazer. Porque eu sou péssimo para lembrar de remédio. Então, para eu tomar o remédio da Tani é 2 palitos. Então, tem que estar organizado, senão eu vou tomar errado. E eu olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, já estamos há 3 meses assim. E eu ali lutando, falando, Deus, por que isso? E esses dias quase que acaba. Esses dias eu terminei de tomar um, o Noah também, de repente entra todo mundo de novo e repõe lá o estoque dos remédios. Quase acabou. Mas eu estou trazendo isso porque é ruim ficar assim.
Quem já ficou enfermo, quem já sofreu com doença sabe o quanto é difícil ficar assim. Mas, irmãos, imaginem, 12 anos. Não é 12 dias, nem 12 meses. São 12 anos sofrendo. 12 anos gastando tudo que ela tinha para poder ficar curada. E tudo que ela tentou, nada adiantou. Se a gente puxar o Talmud, a gente vai ver que para esse tipo de situação, haviam pelo menos 11 tratamentos ou remédios para que talvez ela fosse curada. E possivelmente essa mulher usou isso. Mas tudo o quê? Em vão. E aí já abro um primeiro parênteses para nós. Quantas vezes na nossa vida, e situações que nós estamos passando, a gente olha e fala assim, não tem mais jeito. Eu não estou conseguindo resolver essa situação. Estou há anos lutando com isso e não consigo. Essa era a situação dessa mulher. Uma mulher que vivia, então, à margem, abandonada, largada na sociedade. E não tinha amparo de ninguém. De ninguém. Porque não era viúva, porque não era órfã. Era alguém desprezada. Tenta imaginar a situação dessa mulher. E como foi difícil para ela romper, então, todo esse estigma. Então, esse é o primeiro cenário que nós vemos. Segundo cenário que nós temos é o cenário de quem? De Jairo. Que eu olho e vejo um contraste com o que acontecia com a mulher. Se a mulher, ela não poderia viver porque era impura, Jairo já então era o responsável pelos cultos. Era o dirigente que tinha ali as responsabilidades pelo patrimônio, pela parte administrativa. Ou seja, quando os rabinos iam fazer os cultos, os pastores da época iam pregar, era Jairo que deixava tudo organizado. Sabe a ordem de culto que o pastor manda? Tinha ali um Jairo preparado para fazer essa ordem de culto. Tinha um Jairo organizando o grupo de louvor. Tinha um Jairo preparando lá o slide. Tinha um Jairo arrumando os bancos da igreja para que aqueles rabinos viessem e pregassem. Ou seja, ele era alguém que era responsável por isso. Era alguém que era influente socialmente. Possivelmente um homem que tinha sua autoridade, boa condição financeira. Não era alguém que estava à margem da sociedade, diferente da mulher. Era alguém de expressão. Era alguém que estava à frente sempre, tendo um respeito muito grande. Vocês estão percebendo o contraste? Outra coisa, o convívio familiar dele, ao que tudo indica, era de uma estabilidade. Porque tinha sua filha, porque tinha família. E quando nós olhamos o que aconteceu quando ela então morre, para aqueles que estão lá, havia um grupo de pessoas que ia lá para poder consolar a família. E esse convívio que ele tinha era tudo tranquilo. Então, irmãos, temos duas pessoas completamente diferentes uma da outra, mas que têm algo em comum, uma enfermidade. A mulher há 12 anos sofria dessa enfermidade. Jairo, há 12 anos, tinha uma filha, que talvez trazer alegria para ela, para eles, para toda a família, mas que estava à beira da morte. Jairo, um homem de gabarito, um homem respeitado, e a mulher, alguém abandonado pela sociedade. Então, nós temos um paralelo que é muito interessante, que é quando nós vemos a idade da filha de Jairo com a idade que a mulher passou de dificuldade. Aí nós podemos imaginar a filha de Jairo nascendo, fazendo chá revelação, antes de nascer, e aí começa a comprar as coisas, preparar o quarto da menina, e essa menina nasce, as coisas vão acontecendo, faz um ano, faz a festinha de aniversário, tudo correndo bem, tudo correndo maravilhosamente bem. Ele participando dos cultos, a família participando, e a menina vai crescendo, entra na pré-adolescência, uma mocinha já, e de repente, quando tudo parecia estar bem, nesses últimos 12 anos, a menina é acometida por uma enfermidade. E uma enfermidade que a leva à beira
da morte. Estava tudo bem com Jairo, estava tudo tranquilo. E com a mulher, não estava nada bem. Estão conseguindo entender que essas histórias se cruzam? Não é por acaso. Algo Jesus quis mostrar com esse paralelo. E eu quero aqui trazer 2 aspectos importantes para isso. Eu vou conseguir. Beleza. Lembra que eu falei dos toques? Nós temos aqui 2, que são bem interessantes. O primeiro toque que nós vemos é de Jairo em busca do toque de Jesus quando sua filha estava à beira da morte. Porque o que ele fala para Jesus? Senhor, se o Senhor for lá e colocar a mão sobre ela, ela vai ser salva e será curada. Jairo esperava o que de Jesus? Que Jesus chegasse e tocasse na menina. O olhar de Jairo é: se Jesus tocar na menina, ela vai ser salva e ela será curada. Isso já estava estabelecido. É um toque que Jairo solicita a Jesus. E Jesus vai então a caminho para dar esse toque. E no meio do caminho, nós temos um outro toque, que é o toque da mulher, que ela almeja tocar as vestes de Jesus, crendo na cura, apesar do estigma que ela tinha. Então são 2 toques. Um é que Jesus toca e o outro é de alguém que toca em Jesus. Os 2 têm o mesmo poder. O poder de salvar e o poder de curar. O mesmo. São situações diferentes, mas que levam Jesus. Que levam quem Jesus era. Alguém que naquela região já tinha fama de alguém que fazia milagre. Já tinha fama de ser o Filho de Deus. Este era Jesus. Então, diante desse cenário, homem, Jairo, mulher e a filha de Jairo, nós temos os 2 cenários e temos um pedido em comum: toque em Jesus, ou Jesus toque em mim. E eu abro aqui um parênteses para trazer um questionamento interno para nós. O que nós estamos buscando hoje? Nós estamos buscando fazer como a mulher, ir tocar em Jesus, ou nós estamos precisando muito que Jesus toque em nós? Porque das 2, uma situação nós estamos passando. Talvez hoje você precise romper algumas coisas da sua vida para que você toque em Jesus. Ou talvez você está fraco, você está morrendo e não consegue fazer nada e precisa de um toque de Jesus. Eu não sei qual é a sua situação, mas independente de qual seja, eu digo para você, seja se você vai tocar ou se Ele vai tocar em ti, dele sairá poder para a sua vida. Dele sairá virtude. E sabe o que é curioso? Quando a gente vai estudar esse texto no grego e busca lá quando Jesus pergunta quem me tocou, é como ele olhasse e falasse assim: quem é a pessoa? Ele usa no feminino. Quem é a que me tocou? É como se ele, como não, né? Ele sabia, ele é Jesus. Ele sabia que era aquela mulher, mas ele queria apenas que ela publicamente falasse quem era, para então ela aparecer. Então nós temos esses 2 toques. E eu trouxe aqui um comentário muito interessante, que é o comentário de Agostinho, quando ele diz que uma multidão o aperta, mas só a mulher o toca. Tinha uma galera em volta de Jesus. Agora, nessas épocas de campanha política, vocês vão ver o político e uma galera atrás ali no movimento. E está todo mundo ali se encostando e pegando tal. Com Jesus não foi diferente. Tinha uma multidão empurrando Jesus, ali empurrando. Ou seja, muita gente, em tese, encostando em Jesus, mas ninguém tinha tocado nele. Porque a única que tem a atenção naquele momento é aquela mulher.
E aí nós caminhamos para a segunda parte. Então nós falamos dos toques solicitados e agora nós vamos falar do toque na mulher e depois então do toque especial de Jesus. E o que o toque especial da mulher traz para nós? 4 pontos que Laura Richards destaca. E eu quis realmente trazer essa menção dele para que não fosse algo meu. Mas enquanto eu estudava, eu vi que seria muito importante para relacionar com o que Jesus passou. Primeira coisa, o toque dessa mulher foi intencional. Não foi um acidente. Ela pretendia tocá-lo. É comum, no meio da igreja, a gente ter pessoas que estarão congregando, estarão fazendo as coisas, mas sem intenção nenhuma. Apenas porque querem estar no meio da galera, no meio da multidão. E esse toque intencional da mulher nos mostra que ela queria sim tocar em Jesus. Essa é a primeira coisa desse toque especial, ser intencional. Segunda coisa, um toque proposital, porque ela desejava ser curada daquele mal. Ela não foi até Jesus por oba-oba, ela não foi até Jesus por acaso. Ela tinha um propósito, ser curada, para que a sua vida fosse transformada. Terceiro ponto, esse toque da mulher era um toque de confiança, porque foi movida na fé que ela acreditava que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e aquela mulher ouviu falar de Jesus. E o que Jesus fazia? Curava pessoas, transformava vidas. Então ela sabia que se ela tocasse, a vida dela mudaria, teria um outro sentido. E por fim, foi um toque eficaz, porque imediatamente ela foi curada e livre daquele mal. Olha como é importante, apenas um toque tem tudo isso relacionado. E quando isso acontece com ela, 3 coisas acontecem. Ela tem a cura física, porque o fluxo foi completamente estancado. Ela tem a cura emocional, porque Jesus não a despreza, Jesus a chama de filha. Enquanto a sociedade deixava ela abandonada, Jesus fala: vem cá, você é importante para mim. E depois a cura espiritual, porque Jesus olha para ela e fala: a tua fé te salvou, a tua fé mudou a sua vida. Olhe como não é apenas um toque qualquer. Irmãos, olhar para essa mulher é olhar para a nossa vida e entender que eu e você temos a possibilidade de todos os dias ter esse encontro, ter esse toque com Jesus. Todos os dias. De olhar para ela e tirar esses ensinamentos para nós, entendendo que Jesus quer olhar para nós e quer curar o nosso físico, quer curar o nosso emocional e curar o nosso espiritual. Quantas vezes nós estamos doentes, machucados e não acreditamos mais que há uma mudança de vida? Eu quero dizer para você, há sim uma mudança de vida. Eu não sei com que você está lutando, eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são as suas dores, mas eu quero dizer para você, existe um Jesus que te conhece no profundo e sabe perfeitamente o que você está precisando. Se você está há anos sofrendo numa solidão, Jesus vai lá naquela solidão e pode mudar a sua vida. Se você está sofrendo com enfermidade, Jesus pode te curar. Aleluia, eu creio nisso, eu quero ser curado. Ele pode fazer isso. E agora nós vamos ver o que acontece quando Jesus, então, legal. Quando Jesus toca em alguém. Nós vimos o toque da mulher, o que aconteceu. Agora nós vamos ver o toque de Jesus. Da mesma forma,
O toque de Jesus foi intencional, porque ele foi até o quarto da menina que não podia fazer nada. Aquela menina não poderia chegar até Jesus. Ela não tinha condições nenhuma, porque a notícia era, ela morreu. A notícia era, acabou. Fatality, finite, acabou, não tem mais jeito. Essa era a notícia. Tenta imaginar algo na sua vida que você olhou e você disse assim, não tem como mais. Não há restauração. Não há cura. Não há libertação. Acabou. O diagnóstico foi dado, acabou. Morreu. Imagine uma situação na sua vida assim hoje. Era a situação dessa menina. Mas a intenção de Jesus foi o quê? Eu vou até lá, porque a menina apenas dorme. O toque de Jesus foi proposital, porque quando ele chega e vê aquelas pessoas chorando, as pessoas começam a rir de Jesus, dizendo assim, você está doido? Não vai sair nada dali. Mas Jesus continua confiante, porque ele olha e diz, ela não está morta. Ela apenas dorme. E por fim, o toque de Jesus foi eficaz, quando ele pega na mão e diz para ela, filhinha, levanta-te. E ela, no mesmo instante, levantou. Vocês estão entendendo que se você não tem condições de tocar em Jesus, ele toca em você? Se você não consegue ir até ele, há uma boa notícia, Jesus vem ao teu encontro. Eu vou reforçar, porque talvez hoje você esteja numa situação em que você não acredita mais, em que você não tem forças para tocar em Jesus. Mas o toque de Jesus, esse toque especial, está nessa noite aqui, caminhando por nós e tentando encontrar alguém que acredite no que ele pode fazer. E depois desse toque, acontece algo maravilhoso. Foi. O que acontece com o toque de Jesus? O toque de Jesus rompe barreiras. Barreiras que eu e você não iremos conseguir derrubar. Barreiras que eu e você não conseguiremos ultrapassar. Primeira coisa, quebra dos tabus. Jesus toca a mulher e a menina morta, desconsiderando as leis da impureza. Lembra que eu falei no início que uma mulher com fluxo de sangue não podia encostar em ninguém? Da mesma forma, alguém que estava morto também não poderia ser tocado. Nos dois casos, humanamente falando, para aquela época, Jesus estava impuro também. Mas o toque de Jesus rompe barreiras. O toque dele quebra tabu, provando que ele tem o controle da vida, da morte, do que é puro e do que é impuro. E aquele que é impuro, quando chega nele, torna-se puro. Aquele que está sujo, quando toca nele, fica limpo. Porque ele tem poder. Tudo está nele. Então o toque de Jesus vai muito além do que eu e você imaginamos. Você quer ver um negócio? Quantos aqui já foram abordados por uma pessoa em situação de rua? Vamos falar de forma correta. Vocês já foram abordados? Quantos aqui já sentiram o perfume daquela pessoa? Abraçar uma pessoa daquela é muito difícil, humanamente falando. Não estou nem falando em impureza, mas só para trazer como nós temos um olhar para tabus que nos impede de ter o olhar de Jesus. Jesus desconsiderou a mulher pela situação dela, desconsiderou a menina porque estava morta, e apenas rompe
uma barreira que aquelas pessoas ali daquele momento não entenderiam. Outra coisa, o toque de Jesus inclui a todos. Jesus não fez acepção e não faz de pessoas. Rico, pobre, homem, mulher. Para uma sociedade daquela época, a mulher seria deixada de lado. Das duas, né? Uma por ser a menina e outra a própria mulher. Mas Jesus não faz nenhum tipo de exceção. Ele vai e quer resgatar a todos. Ele quer encontrar todos. O toque de Jesus rompe barreira que eu e você não conseguimos romper. O toque de Jesus, que rompe barreira, ele tem poder e tem compaixão, porque ele cura fisicamente, ele restaura socialmente, emocionalmente e renova o espiritual de alguém. Preste atenção, o seu físico, a sua vida social, o seu emocional e o seu espiritual podem ser tocados por Jesus. O seu chefe, ele pode não te valorizar. Na tua família pode ter alguém que acusa você. Lá no teu trabalho, talvez você esteja sendo acusado. O seu vizinho talvez te perturbe e faça com que você esteja à beira da situação. Mas o mais importante é que a gente compreenda que quando Jesus, ele nos toca, ele tira todas essas coisas do meio do caminho. Se você está hoje buscando ao Senhor e tem um desses aspectos, seja físico, seja social, seja emocional ou espiritual, que você não está bem, você precisa urgentemente do toque de Jesus. E se você conhece alguém que está vivendo desse jeito, você tem que ser a pessoa que vai dar a boa notícia para ela e falar assim: tem como mudar o quadro da sua vida. Porque há um Jesus que cura, que liberta, que transforma, que modifica o quadro, que é maior do que aquele que está no mundo. Esse Jesus. Vocês viram como não é apenas um toquezinho qualquer? Como é muito além daquilo que a gente imagina? E eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra vai causar em nós um desejo maior de ser tocado por Ele, de encontrar Jesus no meio da nossa vida, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, e fazer com que pessoas também o encontrem através da minha e da sua vida. E aí, caminhando quase para o final, o toque de Jesus faz a restauração completa. A mulher teve a sua vida, a sua cura física e a sua restauração social. A filha de Jairo teve ressurreição e a restauração da esperança daquela família. Um detalhe importante: as duas foram conhecidas por ele, tanto a mulher quanto a filha de Jairo. Isso é um ponto muito importante. Quando a mulher encosta em Jesus e toca nele, ele a reconheceu no meio da multidão. E a filha de Jairo, quando estava lá no quarto, ele foi pessoalmente e a encontrou. Então, esse toque de Jesus traz essa restauração completa para a nossa vida. Você não passa escondido nos olhos de Jesus. Você não passa despercebido e nem desapercebido por Jesus. Ele te encontra. Ele sabe aonde você está. Ele sabe exatamente as dores que você está passando. E aí, então, há um toque para hoje. Jesus pode restaurar tudo o que foi perdido em nossas vidas. Eu pedi no começo que você pensasse em algo que você tem na sua vida que você considera perdido. Algo que você olhou e falou assim: não tem como mais. Há uma palavra para você nessa noite. O toque de Jesus pode restaurar isso que você não acredita mais.
O toque de Jesus pode trazer à vida aquilo que você acha que já morreu. O toque de Jesus pode restaurar um casamento. O toque de Jesus pode restaurar um relacionamento, uma amizade perdida. O toque de Jesus pode tirar o rancor que há no teu coração por alguém. O toque de Jesus pode trazer o perdão que te persegue há tanto tempo. O toque de Jesus pode trazer a vida. Você crê que Ele pode transformar essa situação da sua vida? Esse Jesus, do mesmo jeito que fez lá atrás, está nos dias de hoje procurando os seus filhos, as suas ovelhas, para restaurá-la. E nos dias de dificuldade que nós vivemos, nós esquecemos que Ele ainda está fazendo grandes coisas no nosso meio. E eu creio que nós como igreja podemos viver coisas novas, porque acreditamos que o toque de Jesus faz a restauração completa na nossa vida. Talvez você tenha um pecado que você não consegue largar. Deixa eu te falar, deixa Jesus te tocar. Ele tira esse pecado da sua vida. Ele tira e faz trazer tudo novo. A mulher foi imediatamente curada. O sangue parou, estancou naquele momento. A menina levantou na hora. Quando Jesus chega, é imediato, irmãos. Se nós estamos sofrendo, é porque ainda não o encontramos verdadeiramente. E aí eu quero, para finalizar, trazer umas aplicações que eu acho que são importantes para a gente poder ir para casa repensando nesse texto. Primeira coisa, fé e sinceridade. É o que nós estamos precisando hoje, para tanto tocar em Jesus, quanto ser tocados por Ele. Independentemente da circunstância, uma fé simples e sincera em Jesus transforma tudo. Primeira coisa. Você já colocou a sua fé em ação? Com sinceridade? Você já executou aquilo que nós vemos lá em Hebreus 11, quando elenca os heróis da fé, por tudo que eles viveram e que hoje serve de exemplo para nós? A fé deles foi com sinceridade, porque todos passaram por problemas e colocaram a fé em ação. Então essa é a primeira coisa, diante dessa história, diante dessas duas pessoas, a fé e sinceridade precisam andar com a gente. Não é a fé de que você vai ganhar na Mega Sena. Não é a fé que você vai trocar de carro. É a fé que te leva mais próximo do Senhor. É a fé que faz com que a sua sinceridade seja olhar para você e falar assim: eu não mereço nada, mas a graça dele me alcançou. Paulo tinha uma preocupação, Paulo tinha um espinho, e tinha o mensageiro de Satanás que vinha nas costas dele todo dia. E ele chega para Deus e fala: Deus, não dá para mim, eu não consigo viver assim. E Deus fala: você consegue. Sabe por que você consegue? Porque a minha graça te basta sobre a sua vida. E Paulo então passa a elencar para frente como que nós cristãos precisamos viver para ter uma vida coerente diante do Senhor. E é diante da fé e da sinceridade que nós conseguimos romper muitas barreiras. Tenha fé e seja alguém que age na fé com sinceridade. A mulher sabia que precisava tocar nele, e Jairo sabia que se ele tocasse, a filha seria curada. Está aqui a chave desses dois textos. Tanto a mulher quanto o Jairo sabiam que a fé deles estava em Jesus, estava no Cristo. Essas aplicações da fé e da sinceridade e da certeza nos leva a pensar como nós estamos hoje convivendo com as nossas dores, convivendo com as nossas angústias. E pensar que a fé
e a sinceridade, andando juntos, nos levarão a viver uma vida nova diante do Senhor. Jesus está pronto, irmãos. Ele deseja curar, Ele deseja restaurar, visitar as nossas casas, assim como foi com Jairo e com a mulher. Talvez lá numa situação tua, você não viu solução, você não viu resultado, mas Jesus está disposto a visitar lá. Jesus está disposto a visitar lá no teu quarto. Jesus está disposto a visitar lá na casa daquela pessoa. Ou melhor, Jesus está disposto a visitar lá no leito de enfermidade de alguém que está sofrendo. Ele atendeu o pedido e foi até a casa de Jairo. E com a mulher, ele a reconhece no meio da multidão e o abençoa. Já pensou você hoje, aqui, vindo aqui falando assim: Senhor, lá na minha casa tem um BO. Lá na minha casa tem um problema. Eu preciso que o Senhor vá lá. Eu preciso que o Senhor chegue lá. E daí, sabe o que Jesus faz? Caio, vem aqui. Vou te usar como exemplo aqui. Você vai me chamar e vai falar que você precisa de mim para ir para lá. Como é que você vai fazer? Vai, aqui do lado. Encena bonitinho, tá? Seu sogro está ali. Vem cá. Então você vai falar: eu preciso de você lá na minha casa. Pode falar. Opa. Jesus pegando. Bora lá. Vamos junto. Tá difícil? Tamo junto. Vamos caminhar. Vamos lá. Vem cá. Ó. Jesus do lado. Jesus é um pouco maior que eu, mas está do lado. E caminhando. Está entregue. Obrigado, viu? Deu para entender? Você pode chamar Jesus e Ele vai fazer o que com você? Ele vai contigo. Ele vai caminhar contigo. Ele fez isso com Jairo. Ele não falou para Jairo: mas Jairo, por que você quer que eu vá? Não. Desculpa. Ele foi. E por mais, irmãos, que aos nossos olhos a gente não acredite que Ele faça isso, Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. É esse Jesus que me encontra e te encontra e diz assim: eu vou estar contigo, eu vou te curar, eu vou restaurar, eu vou visitar a sua casa, assim como fez com Jairo. Eu atendo o seu pedido e eu te reconheço no meio da multidão. E nós poderíamos tirar muitas outras coisas aqui, mas eu vou parar por aqui. Eu não sei como que você veio até hoje na sua vida. Eu não sei o que você vem trazendo lá da tua infância, lá da tua adolescência, lá do início da sua vida adulta. Eu não sei que mágoas você traz dos seus pais, da sua mãe, da família, de alguém um dia que disse palavras para você que te desmotivaram. E talvez hoje você esteja ou como a filha de Jairo, totalmente morta, ou como aquela mulher totalmente abandonada. Talvez você esteja numa dessas situações. Mas eu quero trazer para você que se você colocar a sua fé em ação e você crer no impossível de Jesus, irmãos, Ele ainda faz milagres. Ele ainda restaura famílias. Ele ainda cura e transforma vidas. Infelizmente a gente é motivado a esquecer disso. A gente é motivado a não viver uma vida de fé em fé, porque a gente ligou a vida no piloto automático e está tudo certo. A gente vai no natural, mas os filhos do Deus vivo são chamados a viver uma vida de novidades, uma vida de milagres, uma vida de curas.
Infelizmente hoje no nosso meio a gente está deixando isso de lado. Imagina se aquela mulher não acreditasse no que Jesus faria, talvez morreria e não seria curada. Mas esse Jesus que nos toca, deixa eu ver se eu consigo voltar para lá, né? Mais um. Esse Jesus que nos toca, esse Jesus que tocou na mulher e tocou na menina, está esperando uma atitude minha e sua. Você conseguiu colocar no primeiro para mim? Eu não consegui aqui. Por favor. O tema da mensagem foi os toques de Jesus. E nós vimos 2 exemplos aqui. Como eu disse, um deles você está precisando. Seja o toque de Jairo, ou seja o toque da mulher. E Jesus está disposto a te ouvir nessa noite. E ouvir você desabafar para Ele. E contar suas dores. E contar suas dificuldades. E por mais que você não acredite, porque você olha com os olhos humanos, há um desafio para nós a olhar com os olhos da fé, pelo que Ele pode fazer. E eu creio em nome de Jesus, que você pode, daqui para poucos dias, chamar o pastor e falar: pastor, eu tenho uma palavra. Naquele dia do toque de Jesus, eu pedi um daqueles toques, e Jesus se revelou a mim, e Jesus mostrou quem Ele era para mim. Talvez você está há muito tempo esperando um toque novo de Jesus. Hoje é um convite para você a deixar Ele te tocar mais uma vez. Você já entregou a sua vida para Ele, mas faz muito tempo que você não vive algo novo. Eu quero dizer para você, Jesus quer te tocar novamente e fazer sentir aquela chama do primeiro amor. Aquela chama do dia que você entregou a sua vida para Ele. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. Para que a nossa fé seja fortalecida nele, nas coisas que Ele pode fazer, por mim, por você e pela vida da igreja. Eu creio que esse Jesus, que tem esses toques, está aqui para nos mostrar que nós podemos estar mais perto dele. Quem quer estar mais perto do Senhor aqui e sentir esse toque? Amém. Amém. Que você vá com esse pensamento para a sua casa. Que você vá com essa certeza de que Ele está do teu lado e vai te ajudar a viver algo novo. Vamos se colocar de pé. Eu quero, enquanto nos preparamos para louvar, eu quero orar com você. E aí mesmo no teu lugar, eu te convido a repensar em tudo que a gente conversou aqui. Eu te convido a lembrar do que você já viveu na presença do Senhor. E melhor, se você olha para mim e diz assim: pastor, eu nunca vivi uma experiência com o Senhor diferente. A minha oração é que você viva hoje uma experiência nova com Jesus. Porque o Espírito Santo dele está aqui nessa noite, querendo tocar no meu coração e o teu, para uma novidade de vida nele. E o inimigo tenta tirar isso de nós, para mostrar que nós não conseguimos. Mas o Espírito Santo do Senhor, que foi prometido pelo próprio Jesus, está aqui nessa noite e vai nos fazer viver algo novo com Ele. Então, se faz tempo que você não vive, o meu convite é que nessa oração você fale com Ele. Se você nunca viveu, que você possa viver a partir de agora. E se você está vivendo e quer continuar vivendo com Ele, a minha oração é que você se conecte a Ele. Vamos falar com o Pai.